Vamos lá. Deixa eu aumentar a tela. Pegar uma caneta. Marcar texto de cor preta. Muito bem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo André, professor de filosofia, tá? E hoje nós iremos estudar como tema Instintos e Civilização em Nietzsche. A habilidade é entender o conceito de civilização, o projeto da modernidade, a pós-modernidade e suas contribuições para a compreensão da noção de civilização. Muito bem. Parece que é um tema complicado, né? Instintos e civilização em Nietzsche. Primeira coisa, vamos ter que entender quem é esse Nietzsche. Aqui, ó, o que ele faz, né? O que ele faz, qual que é o conceito dele, quais são as suas teorias, né? E em seguida a gente vai continuar aí o nosso debate. Tudo bem? Vamos lá então. Na primeira tela você tem aí quem foi Friedrich Nietzsche, né? É esse cara aqui, ó. É esse personagem aqui, ó. Certo? Esse é o Friedrich Nietzsche, um dos filósofos contemporâneos mais influentes. Pessoal, quando se fala em contemporâneo, se fala de tempos atuais, tá? Que desenvolveu obras que questionam a decadência do ser humano pós-cristianismo e dessa forma elaborou estudos que comparavam as formas de vida da sociedade antes e após o surgimento do cristianismo. Na verdade, Friedrich Nietzsche ele desenvolveu uma forma de pensar bem peculiar. Por exemplo, com uma única palavra ele conseguia definir o que estava acontecendo à sua volta, com uma única palavra. Hein? É chamado de aforismo. Aforismo é quando uma pessoa, com uma única palavra, consegue distinguir o que está acontecendo à sua volta. E Friedrich Nietzsche, ele tinha essa habilidade, né? Ele tinha esse tipo de conhecimento. Um pouco mais adiante, obviamente que vocês depois, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa sobre Friedrich Nietzsche, uma pesquisa mais a fundo. Neste momento aqui, o que eu quero que vocês compreendam é que ele foi um dos filósofos contemporâneos mais influentes da história da filosofia, certo? Em seguida, então nós temos aqui a palavra civilização. O que nós entendemos por civilização? Aqui nessa primeira foto eu coloquei para vocês as primeiras civilizações, né? E aqui nessa segunda eu coloquei a civilização atual, né? Com tecnologia, né? Com toda essa questão de velocidade, né? Tempos modernos, enfim. Então a definição de civilização que nós temos são pessoas que convivendo em sociedade e é uma sociedade politicamente organizada e organização, sistematização de leis e normas. É um conjunto. Portanto, civilização não passa simplesmente de um conjunto, ou seja, uma sociedade organizada, né? Pessoas que convivem juntos, né? Politicamente organizadas. Essa é a definição de civilização. Então aqui nós já conseguimos entender a questão do tema, né? O tema é Instintos e Civilização em Nietzsche. Então aqui, nesse primeiro momento, nós temos a palavra civilização, o que ela significa, certo? Aqui nós temos Friedrich Nietzsche, um conceito, uma teoria sobre ele, ou alguns fragmentos apenas. Depois que nós temos definido a ideia principal de Friedrich Nietzsche, a ideia principal do que é a civilização, nós vamos lá para o filósofo novamente. Então agora que começa a discussão sobre a civilização. Para o filósofo Nietzsche, tá? Poucas palavras explicam a civilização. Olha que interessante, hein? Poucas palavras explicam a civilização. Portanto, para o Friedrich Nietzsche, a civilização ela possui dois instintos em movimento dialético, o apolíneo, né? Apolíneo e dionisíaco. Então a sociedade, a civilização possui dois instintos, apolíneo e dionisíaco. Movimento dialético, pessoal, significa isso aqui, ó.
caminho entre as ideias. Então, o caminho entre as ideias relacionado à civilização consiste em um método de busca pelo conhecimento baseado na arte do diálogo. É isso que é o movimento dialético. Então, para o filósofo Nietzsche, a civilização ela possui dois instintos, o instinto apolíneo e o instinto dionisíaco. Essas duas palavras soa para nós um breve conhecimento, que é a questão de sou um breve conhecimento, que é a questão de como que eu vou falar? De mitologia, tá? A questão mitológica. Por que mitológica? O que significa esses instintos? Apolíneo significa Deus Apolo, né? É o filho de Deus Apolo, que significa a razão, o pensamento. Opa, escrevi errado aqui, ó. Tem uma palavrinha a mais aqui. O pensamento, a busca da verdade, e também tem aquela velha e conhecida frase do filósofo Sócrates: conhece-te a ti mesmo, tá? Essa frase aqui, ó, conhece a ti mesmo, é do filósofo chamado Sócrates. Então pensem bem comigo aqui, ó, Sócrates. Deixa eu só escrever aqui para eu continuar lá em cima. Aqui. Muito bem. Sócrates. Então Apolíneo é o filho do deus de Apolo, né? Esse Apolíneo, esse deus, ele provém da razão, do pensamento, da busca da verdade, né? E o conhecimento, conhece a ti mesmo. É o deus do equilíbrio. Olha aqui, eu coloquei ele aqui para vocês aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui, ó. Então a civilização para o Nietzsche possui dois instintos, o instinto apolíneo e o instinto dionisíaco. Então o instinto de Apolíneo, significa a questão do equilíbrio, e o instinto dionisíaco, que também é filho de Apolo, né? Significa loucura, muitas festas, embriaguez, exagero, portanto é exagero, é o deus do exagero, né? Aqui, ó, deus do exagero. Então a civilização, ela está pautada, segundo Friedrich Nietzsche, a civilização está pautada em dois instintos, no instinto apolíneo e no instinto dionisíaco. Instinto apolíneo é o equilíbrio e o instinto dionisíaco significa o exagero, certo? Seguindo mais adiante, nós temos então, Nietzsche vai definir a civilização como rebanho animal. Por que rebanho animal? Porque processo civilizatório como fonte de toda decadência, que transforma o homem em um animal de rebanho. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos vivenciando hoje, segundo Friedrich Nietzsche, ele definiria em apenas uma única frase, ou seja, ele definiria como rebanho animal, animal de rebanho. Ou seja, por ele ser tão inteligente, o Friedrich Nietzsche, ele conseguia identificar as coisas apenas por uma única palavra. Então aqui ele identificou a civilização a partir de dois instintos, né, apolíneo e dionisíaco, e no final ele vai falar o seguinte: olha, a sociedade hoje em dia, a civilização, ela é um rebanho animal, ou seja, todo o processo civilizatório como fonte de decadência que transforma o homem em um animal de rebanho, ou seja, Apolo então significa o equilíbrio de uma sociedade e Dionísio significa o exagero de uma sociedade. Tudo bem até aqui, pessoal? Essa é o tema da aula de hoje. Em seguida, você tem aí uma atividade para vocês fazerem, tá? Essa atividade ela vai estar posta lá no Classroom de vocês. São 3 perguntinhas, tá? São 3 perguntinhas referente a esses conceitos que foi passado agora há pouco para vocês. Quais são as 5 principais obras do filósofo? Quando eu coloco filósofo, eu estou me referindo ao filósofo Friedrich Nietzsche. Então eu quero que você coloque aí no caderno de vocês, escreva quais são as 5 obras principais do filósofo. A segunda questão:
O que significa para você a frase socrática, conhece-te a ti mesmo? Tá? Dá uma pesquisada também sobre essa frase e tenta justificar essa frase. O que significa para você? Tá? Também escreva no caderno. Em breve palavras, escreva sobre quem foi Dionísio e Apolíneo. Tá? Também faça no caderno. As 3 questões vocês respondam no caderno, por favor. E ao final, faça uma foto dessas respostas, tá? E anexa lá no Classroom da sala de vocês. Feito? Feito isso, você anexa lá no Classroom, na sala de vocês. Só para finalizar então, pessoal, só voltando aqui para recapitular para vocês, ó, a filosofia, a matéria de hoje, tá? A filosofia, o tema é instintos e civilização em Nietzsche. Ele vai definir o que é instinto e ao mesmo tempo o que é civilização, certo? A habilidade é entender o conceito de civilização em Friedrich Nietzsche. É essa habilidade que a gente vai definir, que a gente vai compreender aí. Então, quando ele coloca a civilização, ele vai falar para a gente o seguinte, olha, a civilização possui 2 instintos, movimentos dialéticos, o apolíneo e o dionisíaco, certo? Daí ele vai explicar o porquê que é o apolíneo e o porquê que é o dionisíaco. É importante vocês entenderem que todo movimento dialético significa o caminho entre as ideias, tá? Quando alguém perguntar para vocês o que é a dialética? A dialética é o caminho das ideias, é o percurso que eu levo para chegar a essa explicação, a essa teoria, tudo bem? Feito isso, vocês vão correr lá para o finalzinho e vão então pesquisar aí essas 3 questões, responder no caderno e fazer uma fotografia, um retrato, né, e enviar depois para mim, certo? É isso por hoje. Obrigado pela atenção, a aula foi rapidinho, espero vocês numa próxima. Tchau, grande